Ele tem o estilo Neymar de vida. E não tem dinheiro para pagar Memphis Depay. Seria um investimento pro Flamengo, por exemplo, ir atrás do Memphis Depay? Dentro de campo não faz gol, cacete. Não faz. Fala pessoal, bomba no Corinthians, Memphis Depay falta a treino do Corinthians sem avisar e causa revolta internamente. Vamos ver o que a mídia tem comentado das atitudes do holandês. O craque Neto deu uma opinião forte sobre o comportamento do time em relação ao tratamento de Memphis e dos demais funcionários. Informação que eu tenho, e aí é uma informação que já vem pipocando de uma maneira não muito forte, mas ela que não tem dinheiro para pagar Memphis Depay. Que é muito dinheiro. Que é uma coisa que o Augusto fez, certo? Veloso, Jameli. Daqui a pouco o Jameli vai falar para nós aqui em relação ao livro. E muitas vezes vocês acham que nós, ex-jogadores, a gente não tem capacidade, talvez, para escrever um livro. O Cascão e o Fabrício Bosio escreveram 2 livros meus, né? A gente tem muitas histórias, muitos livros. Eu li a maioria dos livros do Tele Santana, de Hilton Santos, do Coutinho, com o meu querido Kaká, e de muitos outros. O ex-jogador, ele pode sim estar aqui. Ele pode conviver aqui. Tem muitos que ainda acham que estão jogando futebol. Mas nós somos uma exceção e a gente é um diferencial para vocês que querem realmente estar onde nós estamos aqui. Não precisa ter inveja da gente, não. Querer o mal nosso, porque a gente não quer o mal de vocês, né? Mas também, se vocês quiserem, vocês que se explodam. O problema é seu, não é meu. E voltando, então vamos lá. Aí você pega um jogador que 2 dias antes dele vir, aí os empresários vão e com o direito que ele tem e que nós temos também de receber o nosso salário daqui da onde a gente trabalha e vocês também. Aí você pega, irmão, aí vem, tem que pagar o cara. Aí não paga o funcionário. Pagou ontem à tarde. Estava fazendo a Rádio Bandeirantes, era umas 7 horas, o salário dos funcionários foram pagos. E que não deveria atrasar o salário dos funcionários. Seus, Marcelo. Então, vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês correm para pagar ele. Vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês pagam 2 carros, 4 segurança, 300 mil que saiu no GE. Tá lá, Cascão, pega lá. Eu quero mostrar que é o GE. O GE deu. Os caras já sabem a empresa que é. Alguém sabia a empresa? Não sabia, não. Alguém sabia qual é a empresa que tinha contratado eles? O GE já sabe. Quem passou para eles? Quem vocês acham que passou, gente? Pô, é óbvio. É óbvio, pô. Isso é lógico, pô. Então já deve isso, deve aquilo, já devo salário. É um passo assim, é um passo para eu ter qualquer desconforto. Que, por sinal, quando tiver jogos e também não jogar bem e não fizer gol, você sabe que o torcedor vai cobrar ele como já está cobrando. Já é um passo para eu ir embora. Eu já voltei para a seleção da Holanda, certo? Ele é um cara, o maior artilheiro da história, é bom de bola pra caramba. Ajudou o Corinthians do Brasileiro, ajudou o Corinthians do Paulista, mas quem fez os gols nos clássicos foi o Roberto, que não joga contra a equipe do Bragantino, que não joga contra o Bragantino. Então, tudo isso que eu estou vendo em relação às dívidas, em relação ao que acontece com o Memphis Depay, eu acho que está sendo uma coisa tipo para o cara ir embora. Eu acho que ambas as partes, sabe? Eu não fico bravo que vocês vazam isso, eu não fico bravo que você também... E aí eu vou levando. Que ponto que você enxerga isso, meu querido maravilhoso Veloso? Bom, boa tarde. Sem dúvida que essa diretoria que entrou agora, que está assumindo, está vendo que realmente alguns absurdos foram cometidos pela diretoria passada, né? Você viu o tamanho do endividamento do clube com 1 ano e 4, 5 meses do Augusto à frente ali da presidência do clube. Então você tem que realmente fazer com que o clube possa ser o mínimo administrável, né? Você possa sanear algumas dívidas, diminuir as dívidas e a folha de pagamento, claro, é um custo muito alto para o clube. E é uma irresponsabilidade você contratar um jogador na atual situação do Corinthians financeira com todas É diferente de quando contratou ele, certo? Não, piorou, né? Piorou, né? Piorou. Com todas essas regalias e um custo desse para o clube, que realmente o clube não tem a mínima condição de arcar. O Corinthians não pode ter um jogador que
custe tanto na sua folha de pagamento, embora tenha sido importante o ano passado no Brasileiro. Mas mesmo assim, se você É olhar, muito pouco. a condição não dá, o Corinthians não tem condição hoje. O que ele foi, é muito pouco, é muito nome para pouca bola. Tá certo que o Souza sempre lembra que era uma aventura, mas essa aventura aí eu tenho certeza que o corintiano não quer E participar. tem uma outra. Bola, com o dinheiro que o Flamengo tem. Palmeiras também, o Galo já nem tanto nesse momento, o Botafogo com a SAF é um momento estável, até a questão do Texel. Seria um investimento pro Flamengo, por exemplo, ir atrás do Memphis Depay? Nem a pau, nem a pau. Se o Flamengo for atrás do Memphis com essa bola que ele tá jogando, pagando o que ele tá recebendo, o dirigente é muito burro. O Memphis hoje, ele não joga mais que Luiz Araújo. O Memphis hoje, ele não joga mais que Bruno Henrique. O Memphis hoje, ele não joga mais do que qualquer atacante que o Flamengo tem lá. Cebolinha, Michael, enfim, qualquer um. Estão todos lá ainda, não estão? Michael, esse cara... Sim. O Memphis hoje não joga mais do que Cebolinha. nenhum atacante que o Flamengo tem lá. Não joga. Não joga. O Nem Memphis com o é um- Juninho. Não, joga mais que o Então, Juninho, sim. Joga mais aí que que o tá. Agora sim, Cebolinha. pode sair Aí pro que tá. Overhampton também, né? O Cebolinha, eu acho que ele é um jogador subestimado dentro do Flamengo. O Cebolinha é um jogador extremamente decisivo, coisa que o Memphis muitas vezes não é. O Memphis, nesse time do Corinthians, era pra ele estar nadando de braçada. O Memphis, esse monte de jogador meia-boca que o Corinthians tem, porque vamos lá, o Corinthians ele tem alguns jogadores aí que são realmente aí a espinha dorsal. Hugo Souza, baita goleiro. Sim. Você vai pro meio-campo lá, Carrídio, um baita jogador. Garro, outro baita jogador. E Yuri Alberto, outro baita jogador. O restante do elenco do Corinthians é extremamente contestado. Sim. Laterais, zagueiros, volantes, meias, enfim, atacantes. Essa base que eu falei são jogadores que realmente você pode colocar e falar, esse cara vai resolver. O Memphis deveria ser um desses e não é. Quem é mais protagonista pro Corinthians, Hugo Souza ou o Memphis? Hugo. Quem é mais protagonista pro Corinthians, o Carrídio ou o Memphis? O Garro ou o importante, Memphis? o Yuri Carrídio. Alberto ou o Memphis? O Memphis ele tem muito nome. Jogador verificado, tem milhões na rede social, fez musiquinha com o Rariel, vai na favela cortar cabelo, leva Isso a é camisa legal. do Corinthians pra África, Mas não mas joga dentro de bola. campo não faz gol, cacete. Não É faz. nítido, principalmente depois do Paulista. Não, fora de casa, se tiver como não ir, não vai. Fora de casa, quando vai, não pega na bola, não tem o mínimo esforço. Cara, tá muito nítido. E aí é o seguinte, cara, porque a dívida não é hoje, né? Não é que ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões para ele. E aí ele resolveu, não vou voltar, porque ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões. Não é. Essa dívida já existe. E aí coincide com esse desinteresse dele dentro do campo. Então, não dá para afirmar que é isso, não tem como afirmar, mas é muita coincidência surgir um comportamento desse e surgir a notícia da dívida, né? É um cara também que já está dividindo o foco dele com outras coisas, né? Ele tem o estilo Neymar de vida. O estilo Neymar de vida. Qual é a diferença? Ele não estourou o ligamento cruzado, né? Não ficou um ano e tanto parado. Não teve outras contusões seguidas musculares, não teve. Então, o dele é puro desinteresse mesmo. Ou paga ou não jogo. Né? Enfim, ele está no direito dele, vai. Tá devendo, paga. Sim. Tá devendo, paga. O Corinthians deve para um monte de gente, tem que pagar. Né? Mas era óbvio que em algum momento ia chegar esse problema com o Memphis, porque o contrato dele, quem aceitou contratar desse jeito, foi completamente sem noção. Foi um absurdo, é sem noção, é completamente desproporcional de qualquer coisa que existe no país.